Olá, inscritos do canal. Hoje é dia de continuar a sessão de pancadaria do Lewis Bailey em A Prática da Piedade, segundo volume aqui no canal, né? Bom, antes de começar o vídeo, aliás, eu queria explicar uma coisa. Algumas pessoas vieram me perguntar assim, Devaí, que livro é esse? Que livro é esse que tem volumes, né? Eu não conheço o volume 2, volume 1. Então, irmãos, o volume é só do canal, é o segundo vídeo dele. É isso que eu quero dizer com o volume 1, volume 2 e até onde Deus quiser que a gente vá. Não sei até onde vai, tá? Eu sei que o vídeo de hoje tem, e por isso você precisa assistir até o final, porque vai ser uma sessão realmente de pancadaria. Ele vai nos constranger, tá? Eu já passei por todo o processo enquanto eu estava fazendo o vídeo, enquanto eu estava escrevendo o texto. Eu sei que é constrangedor um pouquinho e vai ser ótimo. É isso. É necessário isso aqui que vai acontecer agora. Então, senta em algum lugar, se prepara, porque você vai ouvir umas coisas que ninguém está falando com você atualmente. Antes de começar a falar, eu preciso falar isso aqui, ó. A Prática da Piedade é um livro do Lewis Bailey do século 17. Ele foi publicado no Brasil pela editora PES em 2019. Então, o texto que eu vou ler do Lewis Bailey é da editora PES. Está com a editora PES, tá bom? Os comentários são meus mesmo, né? E você, se curtir o vídeo, já vai ajudar muito a produção de tudo que eu fiz aqui. Bom, você acredita mesmo em Deus? Ó, calma, já deu engasgada, né? Por que isso é importante? Muita gente vive como se acreditasse em Deus, né? Vai seguindo, né? E ninguém para analisar a vida dessas pessoas. E tá certo, eu não posso ficar analisando a vida de vocês, né? Senão eu perco o foco naquilo que eu tenho que fazer. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida, né? Nós acreditamos mesmo em Deus. O que o Lewis fez na página que nós vamos ler é um questionamento muito importante no nosso tempo, né? Se nós acreditamos em Deus, será que agimos como Ele manda que nós vivamos, que agimos? Será que a gente obedece a Deus? Então eu trouxe aqui antes o artigo 1º da Confissão Belga para a gente relembrar quem é Deus, né? Eu ia trazer o ponto da Confissão de Fé de Westminster, mas ele é grande e tem a linguagem mais acadêmica. Então eu teria que ficar explicando um monte de coisas, né? Tomaria muito tempo do nosso estudo. Então a Confissão Belga deu uma resumida no que está na Confissão de Fé de Westminster. Claro que o tempo é diferente de uma para outra, mas na prática é isso que tem lá. É um resumo do que tem, do que o outro fez. Ou a Confissão de Westminster fez mais do que tinha na Belga, enfim. Não é isso que importa. O importante é que você pense agora em quem é Deus, né? Quem você pensa que é Deus e quem você sabe que é Deus. Por quê? Às vezes agimos de acordo com o que a gente pensa, mesmo sabendo que não é a realidade, né? Fazemos coisas erradas sabendo que é errado, por exemplo, né? A mesma coisa acontece com Deus. Criamos um ser na nossa imaginação que se assemelha muito a Deus, mas ele não é Deus. Constantemente caímos nesse problema, tá? Então é bom relembrar quem é Deus, o que as Escrituras falam sobre Deus, né? Sobre isso, eu estava escrevendo o estudo que deve entrar no que vem a respeito dos 5 pontos, que trata da divindade também, do ser de Deus, né? Mas a gente tem aqui o seguinte ponto da Confissão Belga. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca, então olha aqui, ó, 2 pontos principais, que há um só Deus, não existe 2 deuses, né? Os outros deuses não são deuses de verdade. Todos nós, os cristãos, confessamos, cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, ele é incompreensível, ele é invisível, ele é imutável, ele é infinito, ele é todo-poderoso, ele é totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte transbordante do bem. Deus é justo e bom e é uma fonte transbordante do bem. Esse é o primeiro artigo da Confissão Belga, depois você pode ler com mais calma, né? Mas ele dá uma resumida em quem é Deus. Deus é um ser só, ele é um ser único e simples, ou seja, não há variação no Deus, ser de Deus.
Mesmo sendo um ser complexo para nós, ele é um ser apenas, ele não é complexo para si mesmo, tá? Ele é espírito, ele não é um ser físico, ele é um ser espiritual, é um espírito puríssimo, como diz a confissão de fé. Esse Deus, ele é eterno, ou seja, ele não foi criado pela mente humana, não. Os outros deuses são criados pela mente humana. O Deus verdadeiro não é criado pela mente humana. Ele é, sempre é. Ele é eterno, ele é incompreensível. O que significa ser incompreensível? Que o ser de Deus não pode ser totalmente explicado pela mente humana. É claro que Deus poderia se explicar, mas a nossa mente limitada não consegue entender Deus. Tá? Agora, aquilo que ele nos dispõe, aquilo que ele nos ensina, isso nós podemos entender, né? Só que de forma total, o ser de Deus é incompreensível. Suas obras são difíceis de entender, né? Mas ele, claro, ele revela isso para nós pelas Escrituras. Constantemente temos acesso à verdade de Deus. Ele é invisível, ele é imutável. Deus não tem aparência, entende? Ele não tem um corpo humano. Ele não tem um corpo celestial, como muitos pensam. Não, Deus, ele é um espírito invisível. Ele se manifesta do jeito que ele quer. E isso já mostra que a sua essência é não ter uma aparência. Por isso que ele se manifesta do jeito que ele quer, tá? Aliás, ele é o criador de todas as aparências. Então é por isso que ele pode usar cada uma dentro da sua vontade. Ele é imutável. O ser de Deus não varia, não muda, entende? Ele não pensa uma coisa hoje e amanhã pensa outra sobre a mesma coisa. Não, ele é imutável. Ele é infinito. E aqui cabe voltar lá na questão da eternidade. Deus não desenvolve, Deus não aprende, Deus não caminha. Ele já é tudo, ele já sabe tudo, entende? É como se ele já tivesse zerado o jogo da vida antes de ter começado a jogar. Ele já é tudo isso, entende? Ele é eterno e ele também é infinito. O seu conhecimento é infinito, o seu amor é infinito, a sua justiça é infinita. Então ele não aprende, nem desenvolve como alguns teólogos costumam ensinar. Não, Deus viu que você fez isso e por isso fez aquilo. Não exatamente, ele não precisou desse processo de ver. Entende? A teologia do processo, ela é uma heresia que tem que ser negada pela igreja, tá? Deus não aprende nem desenvolve nada. Ele já faz toda a sua vontade. Ele é infinito. Bom? Nesse ponto também, ele não é condicionado a um lugar físico, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é infinito, né? Por isso que fala que Deus não cabe em templos, por causa dessa extensão infinita de Deus. Ele é todo poderoso, ou seja, cada atributo dele é o máximo de poder que existe. Então ele é justo como? O máximo possível de justiça. Ele é forte como? O máximo. O que há de força é encontrado em Deus. O máximo de força que você vê, por exemplo, não reflete Deus. Deus é infinito, né? Ele é todo poderoso. Ele é totalmente sábio. Ele não é um pouco sábio. Ele não vai se tornando sábio. Ele é totalmente sábio. Ele é justo do mesmo jeito que ele é sábio. E ele é bom do mesmo jeito que ele é justo, do mesmo jeito que ele é sábio. Ou seja, totalmente sábio, totalmente justo, totalmente bom. Ele é uma fonte transbordante de todo bem e não de todo mal. De Deus só flui o bem, não flui o mal. Quando Deus castiga uma nação inteira e condena ela, ele não está sendo mal, ele está sendo justo. Quando ele deixa que as pessoas morram, por qualquer motivo que seja, ele não está sendo mal, ele está sendo justo, fazendo a sua vontade do jeito que ele quer. Deus é uma fonte transbordante de todo bem. E todas as coisas que são boas são encontradas em Deus. Se você não sabia quem era Deus, é um prazer ter apresentado ele para vocês. Agora começa a sessão pauladas, né? Pauladas, porque eu repeti tudo que você talvez sabia, mas tem ignorado. Você não é o único, fique sabendo que você não está sozinho. Eu mesmo tomei algumas pauladas para fazer esse texto, não que eu seja melhor do que vocês, mas é que uns batem mais do que outros, né? E eles são importantes. Isso é um estudo extremamente importante, tá, irmãos?
Compartilhe o máximo que puder isso aqui, porque o Brasil precisa desse tipo de estudo. Está aqui na sua tela, você está tendo acesso a ele. Outras pessoas poderiam ter também. Eu queria dizer, os membros têm acesso a um arquivo em PDF do estudo, tá bom? Então, assim que eu terminar o estudo aqui, eu vou colocar na nossa, lá na nossa página, e você vai poder, você for membro, você vai poder baixar, imprimir e usar do jeito que você quiser, tá bom? Certa vez Jesus disse, entendemos agora quem é Deus? Certa vez Jesus disse, eu li Lucas 6, 46 a 48. E por que me chamais Senhor, Senhor, tá faltando um R aqui, e não fazeis o que eu digo? Prestar atenção na profundidade da palavra de Jesus, é isso que o Bailey vai usar daqui para baixo. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando ele fala Senhor, Senhor, no português fica muito seco e muito fraco, né? Senhor, Senhor não é um termo de respeito para um idoso, entende, irmãos? Esquece essa ideia. Quando se refere a Deus, o termo Senhor, ele se refere ao ser supremo, ao dono de todas as coisas, ao dominador. Esse é o Senhor. Pensem nesse Senhor como o dono de uma propriedade e nós como escravos dessa propriedade, entende? É só um exemplo para você ter ideia da profundidade do termo Senhor. Então, por que vocês me chamam de dominador, né, ou de possuidor de tudo? Por que vocês me chamam disso, mas não conseguem me obedecer? Esta é a pergunta de Jesus. E aí ele vai dar um exemplo do que acontece quando alguém obedece. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, então você vê aqui dois passos, né? Ó. O que acontece com essa pessoa? Ouve as palavras do Senhor, Senhor, que é Deus aqui no caso, e Jesus também é a segunda pessoa da Santíssima Trindade falando. Ele é Deus como Deus, né? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, aí o termo observa aqui no português também, ele ainda é um pouco mais fraco. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou ver aqui na Bíblia King James como é que ficou traduzido. Essa é a ACF, o texto padrão do canal. Eu acabei de fazer o review, vocês já viram aí, saiu terça-feira o review. Como é que ficou na King James, né? Será que colocar igual? Lucas 6, 46. Vamos lá. Que vem a mim, observa. A palavra observa que eu quero aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. As pratica. Pratica também é uma palavra que dá a entender ser melhor, mas ainda não é tudo o que a palavra quer dizer. Porque praticar, nesse caso, dá a entender que é só fazer. Entende? É só ouvir e fazer. Não é só isso. Observar é diferente. Observar é quando você pratica porque aquilo faz parte de você. Entende? É isso. Por isso que ali o termo ficou ainda inferior ao termo observa, tá? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e aplica isso à vida dele, se incorpora na vida dele, entende? Esse é o observar. Até sueu. Eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Agora, Jesus está ensinando que você não vai ser abalado porque você obedece a Ele, que muita gente faz. Negativo, ele não está ensinando isso, tá, irmãos? Ele não está ensinando isso, até porque os apóstolos foram presos, Jesus foi preso, apanhou, foi crucificado, ou seja, teria falhado com Jesus, dono da palavra, né? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está citando uma pessoa que é sábia, uma pessoa que tem o conhecimento da verdade, que consegue fazer do jeito certo, entende? É isso que ele está falando. É claro que se eu aplicar a minha vida, as coisas vão começar a melhorar. Por quê? Porque eu vou fazer a vontade de Deus, que é boa. A vontade de Deus é boa. Se todas as nações do mundo fizessem a vontade de Deus, nós estaríamos em paz. Por quê? A vontade de Deus ama o seu próximo. Ela ensina a amar o seu próximo. Ela ensina a tratar dos pobres. Ela ensina a cuidar dos feridos.
as palavras de Deus. Ela é extremamente justa. Se uma coisa está contra a vontade de Deus, a ideia é ir lá e corrigir, né? Mas as nações não se preocupam com a vontade de Deus. Antes, elas vivem a sua própria vontade. E é por isso que eles são comparados a um homem que constrói a sua casa na areia do mar. Quando as ondas batem, eles perdem a sua casa. Eles não são sábios, entende? Então ele não está ensinando um segredo para que tudo dê certo na sua vida, né? Ele e os apóstolos não tiveram casas para morar, sofreram, tal. Ele está nos questionando, por que você chama ele de Senhor, mas não faz o que ele, o seu Senhor, manda? Essa é a grande questão. A promessa está ali, ok, mas ela começa com uma grande questão. Por que você me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando? Pensa nisso. Aquele que ouve o ensino de Jesus e pratica o que ouviu é considerado sábio, como um homem que soube construir bem a sua casa. A nossa reflexão hoje é sobre o fato de não crermos ainda verdadeiramente em Deus. Por que eu posso dizer que nós não cremos de verdade em Deus? Porque nós ainda chamamos Ele de Senhor, mas não cumprimos o que Ele manda a gente cumprir. Não é que você não tem fé, é que a sua fé é pequena, ela é fraca, ela é frágil ainda. A fé é a certeza. A fé é o conhecimento que o mundo não tem, sabe? Que você tem certeza que existe. Você tem certeza que existe Deus, mas você ainda está caminhando, você ainda não deu o passo à frente, né? Você ainda não começou a praticar, a vivenciar e a viver aquilo que Ele manda. Então, nesse caso, a fé pode crescer ou diminuir. À medida que você obedece, vive a vontade de Deus, a sua fé cresce. Você tem cada vez mais certeza do que sabe, você tem cada vez mais certeza de que Deus existe, de que o Espírito Santo está em você, te impulsiona para frente, você percebe isso acontecendo. Então, nesse caso, a nossa reflexão é sobre o fato de a nossa fé ser muito pequena, porque nós ainda estamos agindo como crianças e não como adultos cristãos, tá bom? Então, do lado de cá, o texto do Lewis Bailey. Do lado de cá, um comentário meu que vai ficar disponível para os membros do canal fazerem download, tá bom? Ele começa o texto da seguinte forma. Se, portanto, você crer que Deus é todo-poderoso, falamos isso, eu acredito que o Lewis Bailey estivesse usando a confissão belga, você vai perceber, né? Se, portanto, você crê que Deus é todo-poderoso, por que tem tanto medo dos demônios e dos inimigos? E não confia plenamente em Deus e não roga o seu auxílio em todos os seus problemas e perigos? Veja bem o que ele está falando. Se você realmente acredita em Deus, por que você tem tanto medo dos demônios? Por que você tem tanto medo de Satanás? E como é que isso se manifesta? Olha, não fazemos a vontade de Deus porque temos medo do contragolpe, né? Satanás pode vir com muita fúria. Muitas pessoas têm medo de demônios. Você não crê que Deus é todo-poderoso? Então, se Ele é todo-poderoso, se Ele te protege, você não precisa ter medo de anjos e demônios. Eles que deveriam temer você, ao contrário, né? E se você tem realmente confiança de que Deus é todo-poderoso, por que você tem medo dos seus inimigos? Olha, no Brasil nós estamos estacionados na fé em relação a muitas coisas. Brigamos internamente, temos medo da sociedade, temos medo da cultura, nós não falamos mal do movimento LGBT, não falamos mal da falsa teologia negra que está invadindo, não falamos porque temos medo. Eu tenho medo dos meus inimigos mais do que eu tenho medo de Deus. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Olha o que Jesus diz, né, em Mateus 5,11. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem. Né? Abençoados sois vós, quando isso acontecer. Né? Se eles perseguirem vocês e falsamente disserem toda a espécie de mal contra vós, por minha causa. Você não vai ser perseguido porque é calvinista. Você vai ser perseguido porque fala de Jesus. Então eu não estou dizendo que a perseguição correta seja dentro da igreja, né? Ou seja, fora da igreja apenas. Eu estou dizendo que o motivo de ser perseguido é Jesus, entende? Mas se temos realmente confiança de que Deus é todo-poderoso, por que nós ainda temos medo do nosso inimigo? É uma pergunta que o Lewis Bailey colocou. A segunda pergunta, se você crê que Deus é infinito, como ousa provocar a ira de Deus?
Se você acredita que Deus é infinito, por que você ousa a provocar a sua ira? Usando o termo infinito, a gente às vezes não consegue assimilar as coisas, né? Português, ele não tem tanta propriedade assim. Mas ser infinito também significa ser imenso, ou sem começo ou fim. Deus é infinito, por isso não podemos fugir da sua presença. Esta é a questão. Por ele ser infinito, não temos aonde ir, né? Se compreendemos isso, por que provocamos a ira em pensamento, a ira de Deus em pensamento? Por exemplo, por que desejamos o que ele odeia e praticamos o que ele não mandou praticar? Nós cremos que ele é infinito e que a sua extensão não tem limite e que ele está tanto agora no passado quanto aí no futuro. Deus está agora vendo todos os meus pensamentos do mesmo jeito que está agora no seu presente, onde você está agora, lendo os seus pensamentos. Ele conhece todas as suas vontades. Se você acredita nisso, por que você provoca tanto a ira de Deus, pensando que não pode, fazendo o que não pode, olhando o que não pode, conversando sobre o que não pode? Entende? Fazendo essas coisas, nós atraímos a ira de Deus, pois, como disse Paulo, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. É uma promessa. Você realmente acredita que Deus está observando você em todos os lugares, o tempo todo? Se você crê que Deus é simples, com que coração você pode simular e fazer papel de hipócrita? Acho que eu devo ter falhado aqui no coração. Depois eu corrijo. Se você crê que Deus é simples, com que coração você pode dissimular e fazer o papel de hipócrita? O fato de Deus ser simples implica que nele não há dois tipos de pessoas. Em qual sentido? Em ser um Deus santo e pecador ao mesmo tempo. Entende? Deus não há variação no ser de Deus. Ele é um ser simples, né? Então é isso que o autor está falando. Se Deus é simples, como é que nós agimos com hipocrisia? Então em casa nós somos mundanos, por exemplo. No WhatsApp nós somos depravados e na igreja somos santos. Isso é pecado que a gente faz. Nós não devemos fazer isso. Se Deus ele é sim, sim, não, não. Nós devemos ser sim, sim, não, não. Essa é uma falha que todo mundo cai uma hora ou outra. Fique tranquilo. Você precisa se arrepender, óbvio. Você não pode continuar assim. Mas é uma falha que todo mundo cai. Deus odeia a hipocrisia. Isso é ser hipócrita. Hipócrita é atuar como duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O termo veio disso, entendeu? E aí Jesus escreve o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja que Jesus não está condenando o farisaísmo nem os escribas. Ele está condenando aqueles que são fariseus e escribas e são hipócritas. Entende? Ai de vós, hipócritas. Poderia até tirar o escriba e fariseu aqui e daria o mesmo sentido. Ai de vós que são hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um lugar onde tem um morto e que é limpo constantemente. Era com cal que eles limpavam. Igual a nossa avó, ela passava cal no fogão a lenha. Já viu fogão a lenha com cal? Quem tem fogão a lenha caiado, né? Comenta aqui embaixo. A minha avó teve um fogão a lenha caiado. A minha avó tinha. Né? E ela ia buscar, ela comprava o cal e aí ela passava no fogão a lenha e ficava branquinho, branquinho. Pouca gente lembra disso, sabe? Eu lembro daquele fogão a lenha, era bonito demais, né? Os sepulcros eram também caiados, né? Que por fora por fora realmente parecem ser formosos, né? Eram bonitos mesmo, mas interiormente são cheios de ossos e de toda imundície. Ou seja, dentro daquele sepulcro tinha o que é aquela pessoa, né? Dentro daquele sepulcro estava dormindo a pessoa real, que era podre, né? Que era um monte de osso. É isso que ele está falando para os hipócritas. Não devemos ser hipócritas, tá?
Não devemos ser hipócritas, é um pecado contra Deus. Se nós cremos que Deus é simples, devemos ser também como Deus é, nesse aspecto, claro, né? Se você crê que Deus é o bem soberano, né? Se você crê que Deus é tudo que há de bom, né? Você sabe que dentro de todo o universo, que é o que você consegue visualizar, é o universo só. Dentro de todo o universo, Deus é bom, entende? Deus é o máximo de beleza, o máximo de perfeição, o máximo de bondade está em Deus. As estrelas são fantásticas, mas Deus é melhor ainda. O que você faz pode trazer um bem muito grande, mas não se compara ao que Deus é. Ainda é muito pequeno. Não é nada, na verdade, não é nada. Se você crê que Deus é o bem soberano, o sumo bem, por que o seu coração não se estabelece mais nele do que sobre as posses que o mundo te oferece? Esses dias na igreja, eu comentei que não há outra vida a ser vivida que não seja de Deus. A vida verdadeira é essa, é viver para Deus. Isso é vida. O restante é aparência, parece ser bom, mas é morte. A vida, em qualquer situação que não envolva Deus, você pode estar no Mar do Caribe, pode estar onde você quiser. No Mar do Caribe, lado de Júpiter, né? Deve ser muito bonito, né? Você pode estar em qualquer lugar, qualquer lugar. Se você não tiver o seu coração firmado no bem supremo, você está morto. Você está no resto, entende? Então, se você foca nas coisas da terra e vive para conquistar coisas na terra, você ainda está morto. Você não percebeu o que é viver, entende? O que é vida. Isto é vida, né? Isto é o bem soberano sobre todas as coisas. E eu até fui meio que pausado quando fui falar sobre isso na igreja, né? Infelizmente, a gente tem sérios problemas em relação a isso. Mas aqui eu posso dizer com toda tranquilidade, a vida não existe se não for Deus. É ilusão, entende? É ilusão. Por que eu prefiro, por exemplo, ficar gravando no sábado à tarde? É o dia de descanso, né? É o dia que eu posso descansar, eu posso dormir sábado à tarde. Porque eu sei que isso aqui, o que eu faço, é muito melhor do que o descanso, entende? Não tô querendo me exaltar, só tô dando um exemplo para vocês, tá? Tô querendo me exaltar, não. Eu faço muito pouco em relação ao que eu poderia fazer, né? Infelizmente. Mas isto que eu faço, para mim, é melhor do que qualquer coisa, né? É melhor do que qualquer coisa. Eu deixo de ir em festa, eu deixo de ir na praia, eu deixo de ir em qualquer lugar. Isso aqui é viver. Eu tô vivendo agora. Tô falando de Deus, tô vivendo. Para mim é como se fosse natural, entende? A minha vida é essa. Às vezes eu sou forçado a pausar. Tem os administradores do canal lá, às vezes me chamam a atenção para me pausar, né? Mas isso é que eu gosto de fazer. Então, por que gostamos tanto desse mundo e das coisas que o mundo oferece? Talvez a nossa fé seja tão pequena, mas tão pequena, que cremos mais no que vemos e tocamos, físico, do que em Deus, que não se pode ver nem tocar. Deus é espírito e ele é invisível. A máxima da incredulidade, preste atenção nisso aqui, a máxima da incredulidade é construir um Deus visível, dá um exemplo, e adorá-lo como se fosse Deus. Isso pode ser o seu aparelho celular, pode ser a sua rede social, pode ser o seu estilo de vida, pode ser os seus pensamentos, pode ser o seu intelectualismo ou a sua ignorância, né? Os dois lados também cometem o mesmo erro. Pode ser a sua igreja, pode ser a sua religião, pode ser o produto seu, né? Pode ser o carro, pode ser o shopping, pode ser a balada, pode ser qualquer coisa. Nós demonstramos ser incrédulos quando colocamos isso no patamar de Deus. Pode ser seu time também, de futebol, pode ser a sua posição política, entende? Pode ser os seus desejos. Essa é a máxima da incredulidade. Colocamos isso como se fosse Deus e adoramos ele como se fosse Deus.
Ou às vezes o Deus que você cria na sua mente, né, que não é o ser de Deus que nós estudamos, ele já está no lugar do Deus verdadeiro. Você acha que crê em Deus, mas você crê numa versão adulterada que você mesmo fez. Por que fazemos isso constantemente com as coisas que amamos? Você tem certeza que possui fé para crer mais em Deus do que nos ídolos deste mundo? Se você tem, quebre esses ídolos agora. Faça um propósito agora. Daqui para frente você vai abandonar esses ídolos. Quebre, comece quebrando dos mais fáceis ao mais difícil, sei lá, faz o que você quiser. Se você tem fé, comece hoje mesmo a destronar estes ídolos e creia apenas em Deus. Ele é o bem supremo, né? E aí, em Mateus 19, Jesus, né, viu um jovem rico que era semelhante a esse exemplo, né? E Jesus falou com o jovem. E o jovem, ouvindo o que Jesus falou, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Quem é esse tipo de rico? Não é o cara que tem dinheiro. Não é o cara que ama o dinheiro, é o cara que idolatra os bens, é o cara que idolatra não só o dinheiro, mas as coisas, entende? Esse cara vai ficar muito triste quando ele souber que Deus é mais importante do que o que ele considera importante. Deus é mais importante até do que a nossa família, para você ter ideia, tá? Deus é mais importante que a sua esposa, do que o seu marido, do que os seus filhos. Deus é mais importante. Não foi à toa que Abraão levou o filho dele para sacrificar. Ele demonstrou isso. A vontade de Deus é mais importante do que a minha vontade. Então, se Deus mandou sacrificar, eu vou sacrificar e ponto final. Não importa o que eu penso quando a vontade de Deus está em jogo, tá bom? Não estou mandando vocês sacrificarem ninguém, tá? Não estou falando, estou dando um exemplo para vocês. Você crê mesmo que Deus é o bem soberano? Se você crê, por que o seu coração não se estabelece mais sobre ele do que sobre as posses que o mundo oferece? Pense nisso. Falta muito ainda, muito. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pausar neste ponto aqui e vou gravar o vídeo com o restante, parte 2 desse vídeo, tá? Se você gostou, curta o vídeo, compartilha o vídeo, deixa as pessoas descobrirem esse material, tá bom? E comente aqui embaixo o que você achou, o que você está achando do livro, o que você está achando da mensagem, o que está fazendo em você. Tá ajudando? Tá te fazendo mudar? Fique com Deus e até a próxima parte desse vídeo.